Boa tarde, tudo bem? Tudo na paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson, e eu vou estar fazendo uma live, não lembro se ontem eu fiz, tô ficando velho, né? E eu quero falar sobre um assunto assim, muito bom, porém é polêmico, já antecipando que eu sou pentecostal, eu creio no dom de línguas, eu falo línguas, eu profetizo, dependendo da ocasião, dependendo do momento em que Deus queira usar, creio piamente em profecias e em revelações. Mas há uma controvérsia muito forte quando nós falamos sobre uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Já fiz muitas lives falando sobre Pentecostes, as manifestações do Espírito Santo, a evidência de falar em línguas como sinal do batismo. Mas hoje eu quero falar sobre uma pessoa cheia do Espírito Santo. Entre línguas e fruto, o que realmente prova a plenitude do Espírito Santo? A pessoa falar em línguas prova que ela está cheia do Espírito Santo? Ou é a abundância, ou é o fruto, ou é a plenitude do fruto do Espírito na vida dessa pessoa que demonstra ela ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou simplesmente o falar em línguas, essa pessoa está cheia do Espírito Santo? É o que nós vamos falar aqui. Evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro, amor transformado. O amor é a marca suprema do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que está justamente falando sobre o fruto do Espírito. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre a excelência do amor. Você pode profetizar, você pode ter revelações, tal, etc. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é a ação do amor. É o que o apóstolo Paulo falou. Uma pessoa cheia do Espírito Santo ama acima do normal. O que significa amar acima do normal? Amar é difícil. Ama rápido, ama bem, ama com sinceridade. Não é um amor falso. Existe amor falso? Então não é amor. Na realidade não. A pessoa diz que ama, né? É um amor realmente transformado, essa pessoa que entrega-se ao outro. Eu estou falando aqui no sentido de entregar-se, no sentido de doar-se, de fazer o bem, de amar o próximo, de não esperar realmente recompensa. Nós vemos isso no amor de Deus, o amor ágape, que é doar-se, ele se entregou. Portanto, a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é claro que é o amor. Sabedoria espiritual. Cheio do Espírito Santo tem discernimento. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 15, uma pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo, ela vive uma vida de discernimento espiritual, entende tudo, por ninguém é discernido. Ela percebe que os outros não percebem, porque tem uma missão intuitiva muito forte, tem uma sensibilidade muito forte. Evidentemente o Espírito Santo dentro da vida dessa pessoa faz com que ela tenha esse poder intuitivo espiritual. Palavra viva na boca. Pedro, antes medroso, depois cheio do Espírito Santo, ele pregou com ousadia. Nós vemos isso em capítulo 2. E o Espírito Santo não nos enche para ficarmos quietos. Eu fico assim pensando como tantas pessoas dizem ser cheio do Espírito Santo e, no entanto, são pessoas que murmuram, são pessoas hipócritas, são pessoas que falam mal uns dos outros, são pessoas que apontam, é o julgamento muito forte. Que Espírito Santo é isso na vida dessa pessoa? Reiterando aqui, eu sou pentecostal, porém eu discordo de muitas coisas dentro realmente do meu pentecostal. Muitas coisas. Santidade prática.
Não perfeição, mas transformação constante. Santidade não é você não usar esse tipo de roupa, por exemplo, que eu estou com ela. Não é você estar pregando aqui, ensinando com um boné. Jamais. Tem pessoas que vão me criticar duramente. Eu coloquei essa camisa justamente com um propósito, coloquei esse boné com um propósito na realidade. Mostrando que, para que eu possa pregar, eu não preciso estar de paletó e gravata para pregar. Eu posso pregar na praia, eu posso pregar com traje de banho. Entendem? Então é muito interessante nós entendermos essa situação, nós entendermos essa conotação fortíssima de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Eu disse conotação, mas eu vou falar denotação, porque conotação é sentido figurado e denotação é sentido real. Uma outra característica, a alegria e a paz, mesmo em tempos abundantes. Atos capítulo 13, o versículo 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, não obstante as perseguições, não obstante as perseguições que eles estavam passando. A alegria no meio da perseguição. A igreja primitiva, ela enfrentou um período de perseguição muito forte. No entanto, ela prosseguiu pregando, anunciando a palavra do Senhor. Uma outra característica muito forte é poder para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8. A plenitude do Espírito sempre empurra as pessoas para fazer missão, para fazer a obra do Senhor. Eu deixei tudo no Brasil e fui ao Paraguai fazer missão. Inclusive, naquela época, eu deixei a faculdade, o que hoje eu não deixaria. Mas Deus depois, graças a Deus, me restituiu tudo e muito mais. Como uma pessoa se torna cheia do Espírito Santo? Não é algo automático, queridos. É um caminho. Então não é agora, seja cheio do Espírito Santo, eu sou cheio. Aí eu falo em línguas, pronto, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Nem sempre a pessoa que está falando em línguas está cheia do Espírito Santo. É o que eu vou mostrar aqui nessa palavra, nesse estudo. Ela tem submissão diária. O Espírito enche quem se rende, enche quem se entrega à causa, quem se entrega à obra do Senhor. Onde há resistência, há pouca plenitude, ou nenhuma plenitude. Uma vida de oração profunda, em Atos, sempre, antes da plenitude, a oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Por exemplo, eu nasci em uma igreja pentecostal que orava bastante, orava muito. Hoje nós vemos as igrejas já não oram mais, como antes. Esses dias eu estava em um culto e o pastor falou assim, graças a Deus que tinha 8 pessoas na oração. Eu pensei, misericórdia, uma igreja com umas 300 pessoas e ter 8 pessoas na oração, e o pastor estava feliz, estava contente porque havia 8 pessoas. Aí vem me dizer que essa igreja é cheia do Espírito Santo? Eu não estou dizendo que era cheia do diabo, mas do Espírito Santo que não é, porque o Espírito Santo nos impulsiona a evangelizar, nos impulsiona a ajudar, nos impulsiona a socorrer, nos impulsiona a uma vida de santidade na presença do Senhor, não uma vida de hipocrisia, não uma vida de julgamento. Saturação da palavra. Efésios 5, 18 a 19, Colossenses 3, 16 mostram que ser cheio do Espírito Santo é proporcionar ser cheio da palavra. Eu tenho o prazer de pregar, eu tenho o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Santidade intencional. O Espírito Santo não enche vasos contaminados que não querem mudança. Nós precisamos, na realidade, passar por um processo de transformação. Vemos aí Jeremias na casa do oleiro, o vaso sendo quebrado, o vaso sendo transformado, o vaso recebendo uma mudança. Nós vemos na visão do vale de ossos secos, aqueles ossos recebendo tendões, recebendo corpo, recebendo vida. Se bem que aquilo ali era para a casa de Israel, porém nós podemos trazer aí sim uma conotação para as nossas vidas, para os dias atuais. Somos esqueletos mortos que não produzem nada. Somente quando foi profetizado no vale de ossos secos, aqueles esqueletos começaram a ter vida. E nós somos pessoas vivas, mortas dentro da igreja. Desejo sincero, o Espírito Santo é dado aos que o pedem, Lucas 11 e 13. Essa intensidade de buscar a presença do Espírito Santo. Exemplos bíblicos de pessoas cheias do Espírito Santo. Vejamos, pois, Estevão, cheio de fé,
cheio de sabedoria, cheio de poder e de coragem. Atos capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, versículo 55. Pedro, com uma ousadia sobrenatural. Atos capítulo 4, versículo 8. Vemos Barnabé, cheio de amor, de consolo, de generosidade. Atos 11, versículo 24. Maria, submissão ao plano de Deus, Lucas 1,35. Sim, Maria foi cheia do Espírito Santo. E, no entanto, a Bíblia não fala que ela, não mostra, não diz que ela falou em línguas. Nem tão pouco fala que Estevão falou em línguas. Paulo, firmeza, autoridade e revelação espiritual, Atos capítulo 3, versículo 9. Características de uma pessoa cheia do Espírito Santo: intimidade com Deus, coração dócil e obediente, sensibilidade à voz do Espírito Santo, fruto do Espírito em crescimento. O fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa vai ser abundante. Autoridade espiritual real, família, ministério e caráter alinhados ao céu. Vejam, se eu fosse falar sobre cada ponto desse aqui, passaria a tarde inteira falando sobre intimidade com Deus, coração dócil e obediente. Não é ter uma aparência de piedade, mas é viver realmente uma vida de piedade. Coisas que apagam a plenitude do Espírito. Pecado não confessado, quando eu não confesso. Mas eu devo confessar apenas a Deus, eu não devo confessar pecado ao homem. O homem não tem poder de perdoar pecado. Orgulho espiritual, muitas vezes nos orgulhamos, somos os melhores, queremos ser o melhor. Nos colocamos em uma posição, em um patamar, como se fôssemos o melhor. Temos a melhor pregação, a melhor roupa e... Gente, é um orgulho espiritual muito forte. Amargura, né? Falta de perdão, quando eu não perdoo, eu preciso perdoar, não posso guardar amargura dentro do meu coração. Mundanismo, viver de acordo com as regras do mundo. Resistência à vontade de Deus, negligência à palavra e à oração, não busco o Senhor. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor vosso Deus, que Ele é digno em perdoar. Então vejam bem, e tudo isso apaga, e tudo isso e muito mais: pecado não confessado, o orgulho, a amargura, rancor, falta de perdão. O Espírito não abandona, mas ele se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Alguém aí está me chamando de tio, não dá para eu ver, tá? Resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Ela carrega a presença de Deus, a presença de Cristo. Exala o cheiro de Cristo. Influencia o ambiente. Cura feridas. Restaurador de brechas. Ilumina trevas. Vive com propósito. Deixa um rastro de transformação por onde passa. Isto é, a pessoa é luz. A pessoa é aquela pessoa que deixa saudade por onde passa. É uma pessoa que carrega uma plenitude, que carrega uma presença. Não é apenas alguém que tem o Espírito Santo, é alguém de quem o Espírito Santo tem posse. Me compreendem? Observem aqui. Algumas pessoas que eu irei falar, elas não falaram em línguas. E é lá do Velho Testamento. Bezaleel foi cheio do Espírito Santo e não falou em línguas. O texto é direto, sem metáfora nenhuma. E enchei do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Observem, enchi habilidade, inteligência, conhecimento, artifício, ou seja, trabalho artístico, manual, criativo. Ele era cheio do Espírito Santo e, no entanto, não falou em línguas. Dificilmente um pentecostal vai pregar uma mensagem assim: eu nunca ouvi. Eu estou pregando pela primeira vez nesse sentido.
não tem línguas, não tem profecia, não tem êxtase, não tem nada disso. E daí eu vou contra a palavra? E mesmo assim Moisés diz que ele estava literalmente cheio do Espírito de Deus. Isso demonstra qualquer doutrina que diga que a plenitude do Espírito Santo é falar em línguas. Não é, queridos. O Espírito Santo enche cada pessoa conforme o propósito dele. Bezaleel foi cheio do Espírito Santo para criar, não para pregar. Observe que muitas pessoas nas suas atividades, nos seus ensinos, por exemplo, como um professor, e eu também sou professor, lá na escola, ele não precisa estar falando em línguas, mas ele faz um excelente trabalho, porque o Espírito Santo é na vida dele. Não podemos fugir dessa realidade. E Bezaleel foi cheio para trabalhar, não para profetizar. Cheio para edificar o santuário, não necessariamente para manifestar dons extraordinários diante das pessoas. Em outras palavras, a plenitude é funcional, não padronizada. O Espírito Santo distribui como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Se o propósito dele na vida de Bezaleel era habilidade e sabedoria artística, é isso que ele derramou. Habilidade e sabedoria para criar ali os objetos do tabernáculo. O dom que aparece não define plenitude, o Espírito Santo define. Se a plenitude fosse medida pelo dom, Bezaleel teria menos espírito do que alguém que fala em línguas. Isso seria totalmente contrário à Bíblia. Paulo falou a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Compartilhe essa live, gente. Essa é a verdade, não podemos fugir dessa realidade. Ah, mas eu sou pentecostal. Para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Não necessariamente. Eu conheci uma irmã que ela não falava em línguas, e no entanto ela profetizava sem falar em línguas. E profetizava muito bem. Ou seja, o dom que aparece não mede o nível do Espírito, apenas revela o propósito do Espírito naquela pessoa. A plenitude no Antigo Testamento e no Novo segue a mesma lógica. Você vê gente cheia do Espírito Santo. Nós vemos José, Gênesis capítulo 41, versículo 38, sabedoria para governar. Ele era cheio do Espírito Santo, José do Egito, e no entanto não era batizado com o Espírito Santo, no entanto não falava em línguas. Nós vemos Josué, Deuteronômio capítulo 39, capítulo 34, versículo 9, coragem e liderança. Sansão, força sobre-humana, não falou em línguas. João Batista, arte e excelência, e nenhum deles falou em línguas. Agora você vai me falar que eu estou errado, que a minha pregação está errada? Me poupe, né? Se fosse obrigatório, Deus teria isso desde o início. É uma conclusão fácil de engolir e impossível de refutar. Bezaleel mostra que ser cheio do Espírito Santo, não é ter um dom específico. É ter o Espírito Santo capacitando a pessoa naquilo que ele chamou essa pessoa. Às vezes isso é oração. Às vezes é palavra. Às vezes é arte. Às vezes é sabedoria administrativa. Às vezes é força emocional. Às vezes liderança. Nós vemos a sabedoria de Salomão, lá no caso que julgou as mulheres lá. No entanto, não falou em línguas também. E às vezes é falar em línguas. E isso também é lindo. Observe que eu estou aqui, eu não estou sendo contra o dom de línguas, jamais eu falo em línguas. Eu falo em línguas, vai. Um exemplo claro, Jesus foi cheio do Espírito Santo, em nível máximo, e nunca falou em línguas. A Bíblia não fala que ele falou em línguas. O falar em línguas veio depois do Pentecostes. Lucas 4 e versículo 1.
Jesus foi cheio do Espírito Santo no batismo, Lucas 3:22. No deserto, Lucas 4, versículo 1. No ministério, Lucas 4:14. Nas obras, Atos 10:38. Na vida inteira, mas não há um único versículo dizendo que ele falou em línguas. Se falar em línguas fosse condição humana para a plenitude espiritual, Jesus teria falado e a Bíblia teria mostrado isso, mas não mostrou. Jesus não falou em línguas, mas fez tudo isso pela plenitude do Espírito Santo. O profeta Isaías disse no capítulo 61 que ele era o ungido do Senhor, né? Jesus pregou pelo Espírito, curou pelo Espírito, expulsou demônios pelo Espírito, ensinou pelo Espírito, amou pelo Espírito, se entregou na cruz pelo Espírito. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Tudo isso sem o dom de línguas. Sabe o que isso revela? Falar em línguas não define plenitude. O Espírito Santo define plenitude. Aí está. Aí está. Alguém vai refutar essa mensagem? Uma verdade que ninguém gosta de encarar. Se alguém disser a uma pessoa, só é cheia do Espírito Santo se falar em línguas. Eu sempre vi isso, eu sempre fui pentecostal. Quer dizer, nem sempre fui, né? Uma pessoa só é cheia do Espírito Santo se falar em línguas? Não. A lógica teológica automaticamente vira, então Jesus não era cheio do Espírito Santo. Isso é absurdo. Então essa doutrina cai no mesmo instante. Porque Jesus mostrou que a verdadeira evidência da plenitude do Espírito Santo não é dom, não é êxtase, não é língua, não é manifestação externa, é obediência, é poder, é santidade, é amor, é compaixão, é autoridade constante, é fruto do Espírito, ou seja, caráter e missão, não apenas manifestações extraordinárias. Observe que eu estou usando aqui não apenas. Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu tenho aqui uma série de livros, uma série de sites que eu pesquisei. Eu tenho conhecimento sobre isso, mas não tenho todo o conhecimento. Claro que eu não vou ter. Por isso Jesus nunca disse que todos falariam em línguas. Ele disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Então se eu não falo línguas eu não tenho poder? Claro que tem. Marcos 16, 15, 16, fala sobre os sinais que acompanham aqueles que creem, falarão novas línguas também. Mas expulsarão demônios. Mas para eu expulsar demônios eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ter o poder de Deus na minha vida. E Atos 1:8, poder para testemunhar. Não poder para que todos falem línguas. As línguas aparecem como sinal, não como uma regra universal. Uma conclusão afiada e bíblica é essa. Se Bezaleel foi cheio do Espírito Santo sem línguas, se João Batista foi cheio do Espírito Santo sem línguas, se Barnabé foi cheio do Espírito Santo sem línguas, se Maria foi cheia do Espírito Santo sem línguas, e principalmente se Jesus foi cheio do Espírito Santo sem línguas, então o dom de línguas não é a prova da plenitude do Espírito. E eu estou provando aqui. Você não é obrigado a concordar comigo, nem tampouco eu sou obrigado a concordar com você. Mas é algo pesado, é algo realista, totalmente negligenciado por muita gente. Nem tudo que parece ser espiritual vem do Espírito Santo. E falar em línguas é exatamente isso. Um desses sinais que podem ser genuínos, psicológicos, imitados ou até espiritualmente falsificados. Há religiões, há cultos espiritistas, há rituais pagãos, há práticas místicas antigas e até manifestações malignas que também apresentam sons estáticos, transe, balbúcios e línguas estranhas. A plenitude real é a presença, é o governo, é o fruto do Espírito na vida de uma pessoa. São manifestações espirituais falsas que podem produzir sons semelhantes a línguas em alguns movimentos.
E desde o Antigo Testamento, o inimigo tem tentado imitar o sagrado. Os magos do Egito reproduziram os sinais de Moisés. Êxodo capítulo 7 ao 8. Jesus disse que os falsos profetas fariam sinais e maravilhas. Mateus capítulo 24, versículo 24. Paulo falou sobre espíritos enganadores, 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. Nos últimos dias, e isso é o mais que nós estamos vendo. Em Atos 16, uma jovem possessa tinha espírito de adivinhação e parecia espiritual. O inimigo imita milagres, porque também não iria imitar sons exáticos ou estáticos. Há muitos anos eu fui missionário no Paraguai e lembro-me de uma situação que eu fui pregar em um congresso, em uma igreja, em uma colônia brasileira, e lá uma pessoa, uma irmã, ela dominava a igreja através de profecias, através de revelações. E quando eu estava pregando, aquela irmã levanta-se para profetizar. Eu me levantei do púlpito com toda a autoridade e repreendi aquele espírito maligno que estava dominando aquela igreja, aquele culto naquela hora. Aquela pessoa caiu endemoniada. As pessoas ficaram boquiabertas, porque durante muito tempo aquela pessoa, aquele espírito dominava aquela reunião. Foi um problema seríssimo, seríssimo. Mas Deus nos deu vitória. E era a primeira vez que eu havia ido naquela igreja. Então, gente, o inimigo ele imita também sons estáticos. E mais, religiões orientais, xamanismo, cultos de possessão e até rituais tribais produzem sons muito parecidos com glossolalia. Por isso a Bíblia disse: o meu povo perece porque não tem conhecimento. Eu continuo estudando, eu tenho muitas formações teológicas, mas eu continuo pesquisando, eu continuo vendo. E eu ensinei muita coisa errada. Por que eu ensinei? Ensinei porque eu aprendi errado. Eu pedi perdão a Deus, muitas coisas erradas que eu ensinei. O fato de alguém falar em línguas não garante que ela tenha o Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro, a verdadeira obra do Espírito se reconhece pelo fruto, não pelo som. Compartilha essa live aí, gente. Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Jesus não falou pelo expulsar demônio, pelo falar em línguas, pelo profetizar, pelo cantar espiritual. Não, Jesus disse pelo fruto, pelos frutos. Ele não disse pelos dons o conhecereis, pelas línguas os conhecereis, pelos sinais e os conhecereis. Não. É o fruto que revela a fonte. Demônios podem imitar sons. O Espírito Santo não. Ele transforma o caráter. Paulo advertiu que é possível haver línguas sem o Espírito. Olha, isso aqui é forte demais. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Paulo falou isso. Vai contra Paulo. 1 Coríntios 13, versículo 1. Paulo está dizendo claramente: é possível falar em línguas e mesmo assim não ter o Espírito produzindo dentro de você o fruto do amor. Ou seja, as línguas podem ser verdadeiras, podem ser apenas som, ou podem nem ser do Espírito, mas a marca real é o amor, o caráter, a presença, a transformação. E tem mais. Paulo manda julgar as línguas na igreja. Se fosse impossível haver falsificação, por que Paulo diria: julguem, examinem, tenham discernimento? 1 Coríntios 14. Porque algumas manifestações podem não ser do Espírito. Simples assim. Conclusão direta, madura e bíblica. Nem toda emoção é unção. Nem toda manifestação é genuína. O diabo imita, o Espírito transforma.
Hoje muitos cultos, muitas reuniões pentecostais, parecem mais outra situação do que um culto evangélico. A verdadeira plenitude não se revela por sonhos, mas por vida, caráter, Cristo refletido. Falar em línguas pode ser bênção? Claro que pode. Mas não é prova de santidade, não é prova de plenitude. E nem muito menos prova de que Deus está naquela pessoa. A prova real é sempre fruto. A palavra final aqui. Plenitude que não se imita. Há sinais que até o inferno consegue copiar. Há dons que podem ser imitados. Há vozes que se misturam. E há manifestações que confundem. Mas existe uma marca. Absolutamente ninguém, consegue falsificar. A transformação real produzida pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ser cheio do Espírito não é sobre ter um som na boca, mas uma mudança no coração. Não é sobre um momento de êxtase, mas sobre o estilo de vida. Não é sobre o que eu faço diante das pessoas, mas sobre quem eu sou quando ninguém vê. O diabo pode imitar sinais, a religião pode produzir barulho. O emocional pode gerar sensações, mas só o Espírito Santo consegue produzir amor onde havia ferida, paz onde havia guerra, domínio próprio onde havia descontrole, santidade onde havia cansaço, caráter onde havia impulsos, e Cristo onde antes só havia eu mesmo. Os dons passam, as emoções oscilam, as manifestações mudam, mas o fruto permanece. Que a nossa boca seja cheia de gratidão, né? E que a nossa busca não seja por experiências que impressionam, mas por uma presença que transforma. Que o nosso amor, que o nosso clamor não seja quero falar em línguas, mas Senhor, enche-me de Ti, até que não caiba mais nada de mim. Porque no fim das contas, a verdadeira plenitude não vem de cima para fora, mas de dentro para fora. Quando o Espírito toma o coração, ele governa a alma, ele molda Cristo em nós dia após dia. Essa é a obra que o diabo não imita, a religião não fabrica e o mundo não oferece. A vida cheia do Espírito Santo. Amém? Eu tenho uma relação enorme aqui, de livros que eu pesquisei, a Bíblia, várias Bíblias, várias versões, obras teológicas e estudos sobre o Espírito Santo, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott, Teologia Sistemática, uma abordagem bíblica, de Wayne Grudem, Charles Hood, Teologia Sistemática, volume 3, A Pessoa do Espírito Santo, Martin Jones Lloyd Jones, né? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, Stanley Orton, A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, R.A. Torrey, O Espírito da Vida, George Multiman, Estudos sobre os Dons Espirituais, a Linguagem do Novo Testamento, Morfologia e Exegese, de William Browse, Gálatas e Efésios, a Vida no Espírito, de Gordofian, também Good Experience Presence, The Holy Spirit and the Debts of Paul, Peabody, Hendrickson Publication, Showing of the Spirit, a Theological Expositive and Corinthians, D.A. Carlson, Carismáticos, um olhar bíblico sobre os dons espirituais, John MacArthur, Spirit Hermeneutics, Hermeneutical Scripture and Light of Pentecost Grand Rapids, Craig Kenner,
E obras específicas, como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis, O Conflito Espiritual, Charles H. Crafton, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Gregory Friesen, Comentários Bíblicos, Introdução ao Novo Testamento, de Moody, Carson, Comentário Bíblico, Barclay, William Barclay, The Books of Act, Grand Rapids, F.F. Bruce, e outros livros que nós pesquisamos aí. Então vejam bem, pessoal, eu vou reiterar aqui, eu sou piamente pentecostal, amo ser pentecostal, prego a palavra de Deus, procuro pregar, hoje eu prego através de um ministério online, mas eu posso realmente compreender e entender que ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente falar em línguas, ou não é falar em línguas, como eu mostrei aí na Bíblia, muitos do Velho Testamento, muitos do Novo Testamento, incluindo o próprio Cristo, que não falou em línguas. Sofia, gostou aí, querida? Que não falou em línguas. Falar em línguas é bom, é maravilhoso. O povo só quer falar em língua, mas quer falar em língua, mas não quer obedecer. Você não vê o fruto do Espírito na vida dessas pessoas. Eu sou evangélico desde meus 12 anos de idade, eu estou com 69 anos. Existe muita coisa que não está correta no meu pentecostal e nós precisamos mudar, precisamos tomar atitude. Precisamos pregar a genuína palavra de Deus, precisamos voltar às raízes. Precisamos voltar ao temor do Senhor. Vida de oração, como eu já falei, não existe. Muito pouco, muito pouco. O povo hoje quer saber de oba-oba, de pula-pula, de dança, de cair freneticamente. Quer saber de vender coisas como se fossem indulgências. Cobrar somas absurdas para pregar, para cantar. Gente, me poupe, né? A minha palavra aqui foi uma pessoa cheia do Espírito Santo, entre línguas e fruto, o que realmente prova a plenitude do Espírito. Chegou a uma conclusão que a plenitude do Espírito era provada pela vida de frutificação. O fruto do Espírito na minha vida, eu preciso. Qualquer coisa me procure no privado. Grande beijo, Sofia, que Deus te abençoe, todos que participaram aí, que Deus ajude e que Deus abençoe.